continuando os exercícios, no exercício número 5, está falando que na festa de formatura de Tuane, os familiares dela alugaram um ônibus para levá-los ao baile. O aluguel do ônibus ficou em R$ 750. Esse valor foi dividido igualmente entre as pessoas que escolheram ir ao baile de ônibus. A quantidade paga por cada uma dessas pessoas em função do número de pessoas que foram ao baile do ônibus é. Então, número 5. Ele quer que você faça isso justificando, inclusive, qual deles é os conjuntos dessa festa. Justifique sua resposta identificando os conjuntos. Presta atenção. O valor pago por cada pessoa é o valor dependente, porque isso depende do número de pessoas que vai. E o valor de pessoas que foi é o independente. Porque o número de pessoas que vai não depende de nada, depende só de quando as pessoas resolveram ir ou não na festa. Agora, para você fazer isso, a fórmula é o número que cada um deles vai pagar é o total, 750, dividido pelo total de pessoas que foi na festa. Então, essa é a sua função. O número, a quantidade que cada um paga e o número de pessoas. Então, o conjunto dependente é o y, é o quanto cada pessoa vai pagar. E o conjunto independente é o x, quantas pessoas foram. Beleza? Isso é o quanto que eles vão pagar. Isso é o número de pessoas que foi. Tá bom? Número 6. No número 6, ele te deu a fórmula C, que é igual a 2 vezes π vezes o R. Aí ele te falou, C é o comprimento e R é o raio da circunferência. E te perguntou, isso configura uma função? E quer que você justifique falando qual deles é o conjunto dependente e qual deles é o conjunto independente. Ele é uma função? Sim, porque o raio é o valor independente. O que determina o valor do tamanho da circunferência é o tamanho do raio. Uma coisa para você lembrar, o π é um número. Ele é mais ou menos 3,14, mas necessariamente falando ele é um número. Então, nesse caso, o seu C é o valor dependente e o seu R é seu valor independente. Essa fórmula podia ser escrita como y, que é igual a 2π vezes x. Tá certo? Isso é uma função, entendeu? O comprimento está em função do raio. Beleza? Tá. Na questão número 7, ele está falando aqui, ó. Seja A o conjunto das mães dos alunos de um colégio X qualquer e B o conjunto de todos os alunos do mesmo colégio. Então, você tem aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B. A e o conjunto B. Beleza? Aqui são as mães e aqui são os filhos. Aí vem, letra A. Se associarmos cada aluno do conjunto B à sua mãe do conjunto A, teremos estabelecido uma função de B em A? Explique. É bem simples. Vamos considerar que aqui... Vamos colocar uns números só para você entender. Vamos considerar que aqui tenha um número qualquer de filhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Só que aqui tem 4 mães só. Se eu pegar e fizer daqui para cá esse adaptando com esse adaptando com esse aqui também, aqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. É por isso que é importante lembrar das
ideias de função. Olha, cada um dos meninos daqui tem um único correspondente aqui. Então, isso determina uma função? Sim, você só inverter. Aqui ele só fez o contrário. A ideia de que cada um deles aqui só pode ter um correspondente. É a mesma coisa de dizer que cada um dos filhos tem uma única mãe. Então, isso é função? Sim, quando B está em função de A. Então, isso é função, porque cada filho só tem uma mãe. Então, primeiro é sim, isso é função, porque cada filho só tem uma mãe. Na letra B, ele pergunta o contrário, olha. Se cada mãe do conjunto A associar-se a filhos em cada um dos conjuntos B, isso caracteriza uma função de A em B? Vamos usar o mesmo exemplo. Uma mãe pode ter 2 filhos? Sua mãe mesmo tem 2 filhos, você e a Maria Eduarda. Então, as mães correspondem a uma função no conjunto B? Não, porque se eu pegar aqui, ó, uma mãe teria 2 filhos. Ela não pode ter 2 filhos para que seja função. Entendeu? Se cada um dos filhos tem uma única mãe, pode ser função. Mas se uma mãe tiver no mínimo 2 filhos, aí não é função. Então, com certeza não. Para que você ser função, cada um aqui só pode ter um correspondente aqui. Mesmo que aqui tenham 2 correspondentes. Agora, para que seja função, aqui só pode ter um correspondente do lado de cá. Beleza? Então, nesse caso, no primeiro, onde os filhos são função da mãe, vale. Mas as mães não podem ser função dos filhos. Beleza? E, por último, a questão número 8. Vou pegar ela aqui, peraí. Passei. A questão número 8 é uma questão de tabelinha. Ele está falando para você, essa tabela pode representar uma função de A para B? Ele te deu a tabela, os valores de A e os valores de B. O interessante é, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 2, 3 aqui, inclusive. 3, 4 e 5. E aí ele te deu os representantes aqui. 0, 5, 3, 8, 2 e 7. Aí a pergunta é, essa tabela pode representar uma função de A em B? Explique. O interessante é, esse representa esse representa esse representa esse representa esse representa esse representa esse, conectados, certo? O interessante é que, olha, aqui tem 2 valores iguais. Quando você escreve isso como um conjunto de 2 valores iguais, eles são o mesmo valor. Então, o conjunto escrito certo é assim, ó. É o conjunto A. 1, 2, 3, 4 e 5. O 3 se repete, isso significa que ele acontece 2 vezes. E o valor de B vai ser 0, 5, 3, 8, 2 e 7. O que significa que esse vem para cá. Esse vem para cá. O 3 ele vai no 3 e no 8. O 4 vai no 2, o 5 vai no 7. Você concorda comigo que esse aqui tem 2 correspondentes aqui? Então, ele não configura função, porque o 3 tem 2 correspondentes. Tá certo? É por isso que ele não configura. O conjunto A não configura função em B. O B pode constituir função em A, porque cada um deles aqui só tem um correspondente do lado de cá. Mas aqui, um dos elementos tem 2 correspondentes do lado de cá. Então, do A para o B não é função. Mas do B para o A, aí pode ser função. Beleza?
Então, esse aqui, ó, é o que ele está perguntando. O A em função do B. Isso não é função. Beleza? Esses são os exercícios. E, de novo, você só precisa prestar atenção nos primeiros 3 pontos que eu te mostrei. Isso é o que determina a função, ok? Se você tiver qualquer dúvida, por favor, manda para mim que eu faço isso tudo de novo. Você precisa entender essa matéria bem, ok? Isso nunca vai parar de cair para você. Até a próxima. Tomara que você tenha entendido. Tomara que eu tenha ajudado. Boa sorte, João.